Abrir as Escrituras em 1 Tessalonicenses. O texto base que nós iremos estudar se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, somente o verso de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém. Amados, a palavra do nosso Deus tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação e santificação. Das Escrituras Sagradas emana todas as bênçãos que Deus destinou ao seu povo. E o texto que nós acabamos de ler ressalta a redenção que é aplicada à integridade. Ao decorrer da exposição da palavra, eu vou estar falando a respeito de integridade. A ideia é de completude, perfeição, aquilo que é completo. Porque quando nós falamos a respeito de integridade, logo vem à nossa mente pureza. Aquilo que é íntegro é porque é puro. Mas quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas, a palavra integridade, quando aparece nas epístolas paulinas, principalmente na sua questão pastoral, a ideia é não somente de pureza, mas também de completude. Aquilo que está completo. E o tema da mensagem tem como título a redenção aplicada à integridade. Todos nós sabemos que o pecado afetou a constituição humana. O desequilíbrio causado pelo pecado leva os piores absurdos no campo do discurso, no mais profundo da vida humana, no coração e, consecutivamente, no procedimento. Por isso nós vemos muitas vezes cristãos dizerem algo, mas com as suas ações negarem aquilo que acabaram de dizer. Serem aparentemente piedosos, mas com o coração tomado pelas trevas e com ações que são contrárias ao Evangelho. Discurso, coração e procedimento englobam a vida. Daí a necessidade do Evangelho de Cristo que transforma vidas. Pois somente o Evangelho de Cristo Jesus pode ajudar o homem de sua condição caída e desarmoniosa. Por que nós presenciamos isso? Porque, às vezes, nós encaramos uma realidade que está destonando do Evangelho, ou seja, há um discurso, mas que não é confirmado nas ações. Muitas das vezes, algumas ações, aos nossos olhos, podem até serem puras, mas a intenção, o íntimo, é contrário àquilo que o Senhor aprova. Por exemplo, algumas pessoas são generosas em ajudar os mais necessitados, mas devido no seu íntimo elas quererem glória para si, aquele ato, aquela ação é condenável diante do Senhor porque não está sendo confirmada pela intenção do coração. O pecado trouxe desequilíbrio ao discurso, ao coração e a prática. Só que quando nós nos voltamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que regenera, nós vemos claramente que o discurso, o coração e a prática estão em harmonia, porque o Espírito Santo é que está mudando todas as coisas. A epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, principalmente no versículo lido, traz à tona a harmonia que o Evangelho pode causar em vidas outrora desconjuntadas. A igreja, assim como o apóstolo do Senhor e seus companheiros, manifestaram na carta como suas vidas estavam em equilíbrio no que diz respeito ao discurso, coração e procedimento. Tais objetivos podem ser alcançados porque o Evangelho do Senhor é poderoso para transformar vidas e trazer equilíbrio ao que o pecado afetou. Pois, como eu falei agora há pouco, o pecado afetou toda a constituição humana.
E é comum, a parte de um cristianismo verdadeiro, nós vermos um desequilíbrio no discurso, na intenção e na prática. Mas o texto que nós acabamos de ler, e até versículos anteriores, versos 2 e 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, verso 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossos corações, orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, notem, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como era a igreja perante o Senhor, assim era o viver do apóstolo de Cristo. Ao invés de desarmonia entre discurso, coração e procedimento, havia harmonia que somente o Evangelho de Cristo pode causar, pode trazer de fato, pois Ele é a fonte, o nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda transformação. No sermão desta noite, veremos que a redenção é uma obra aplicada à integridade do cristão, ou seja, no coração, vontade e ação. E para que fique claro para todos nós, faremos isso em 3 partes. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar no texto que nós acabamos de ler é a redenção aplicada ao discurso. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. O discurso do apóstolo Paulo era um discurso diferente do que a sociedade conhecia. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele se deparou com círculos filosóficos que defendiam a oratória perfeita. Havia um movimento conhecido como os sofistas, que Aristóteles condenou veementemente, porque os sofistas, eles acreditavam que a beleza do discurso estava em vencer o outro. Eles não estavam preocupados em mudança de vida. Não passava pela mente deles o que o discurso pode causar no coração ou na ação. O único intuito era vencer o adversário através de uma oratória bem harmoniosa, com uma finalidade que é vencer através do diálogo. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala de discurso, ele fala de um discurso operoso. Lembrando que no versículo 2 e no versículo 3, o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor era uma igreja que se manifestava através de um discurso operoso, através de uma fé abnegada, através de um coração imbuído com o Evangelho. E assim como a igreja se portava, o apóstolo e os seus companheiros também se evidenciam na mesma completude. E no texto que nós acabamos de ler, na parte A deste versículo, porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, Paulo ele está ressaltando que o seu discurso, o discurso do Espírito Santo, é um discurso operoso. Não é simplesmente persuasão humana. Não é uma coesão oratória que leva as pessoas a se convencerem de algo, sem levar em conta o que essa verdade faz no coração. Paulo ele estava completamente comprometido com um evangelho que transforma vidas. E como ele diz, o nosso evangelho chegou a vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Paulo ele não está excluindo a verbalidade, a razão do Evangelho, porque logos, palavra, é o conteúdo verbal da mensagem, incluído sua arte e lógica. Paulo, ele era um homem bastante centrado naquilo que ele apresentava. Havia uma introdução coesa, havia ali um desenvolvimento bem firmado, havia uma lógica que se entrelaçava a ponto das pessoas compreenderem aquilo que estava sendo anunciado. Então ele não exclui a razão daquilo que está sendo anunciado. Ele está dizendo que essa palavra, esse discurso verbal, inclui a arte lógica, sem sombra de dúvida, mas que sobressai a isso o poder do Espírito Santo. Não é só palavra, é poder do Espírito Santo, no Espírito Santo. Queridos,
em Atos 17, 2 e 3, nós vemos a metodologia do apóstolo Paulo sendo empregada. Aquilo que nós estamos vendo aqui no início do versículo 5, ele carregou em seu ministério apostólico. Atos 17, 2 e 3 diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. O apóstolo usou métodos inteligentes de abordagem para apresentar Jesus Cristo por meio das Escrituras Sagradas. Ele arrazoou, expôs, demonstrou, anunciou, dizendo que em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Através da sua morte e ressurreição, nós somos redimidos e justificados. Havia, sem sombra de dúvida, métodos empregados pelo apóstolo Paulo para conduzir os seus ouvintes a uma submissão a um discurso poderoso. Mas, como eu estou falando, não se tratava somente de retórica, mas de poder no Espírito Santo. A redenção em Cristo Jesus, aplicada ao nosso discurso, faz com que nós venhamos submeter a nossa mente, o nosso intelecto, às Escrituras Sagradas. Porque os efeitos noéticos do pecado fazem com que nós venhamos nos distanciar das Escrituras Sagradas. A nossa mente é hostil às boas novas do Evangelho. Mas quando o Espírito Santo, por meio da sua palavra, e somente por meio da sua palavra, nos convence dos nossos pecados, nós nos dobramos ao Senhor Jesus Cristo. E o nosso discurso não é mais humano a parte de uma ação sobrenatural, mas é um discurso revelado pelo Deus Pai, que transforma os corações, e que esse discurso não diz respeito somente a conteúdo, mas intimidade, relação. É por isso que o discurso do apóstolo Paulo estava carregado de poder, porque a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, dobra os nossos corações aos pés deles. O discurso era operoso porque foi em poder no Espírito Santo. A palavra utilizada por Paulo, para poder, é usado geralmente para denotar energia divina. Pregar em poder, portanto, significa pregar na força e energia do próprio Deus, ou seja, sob sua ação sobrenatural. Não era a habilidade intelectual do apóstolo Paulo que levou aquelas pessoas a se dobrarem a Cristo Jesus. Era o Espírito Santo, por meio dele, através de uma palavra autoritativa, que levou milhares de pessoas a se encurvarem ao Cristo crucificado, agora ressurreto. É por isso que Lloyd Jones diz que a pregação é lógica pegando fogo, é teologia em chamas. Pregação é teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Porque Lloyd Jones, ele entendia que o discurso evangélico, o discurso revelacional que está ali firmado na palavra do nosso Cristo, transforma os corações de pedra e conduz as pessoas mais vis e hostis ao Evangelho a se submeterem a Cristo Jesus. A redenção aplicada ao discurso transforma vidas. Discurso sem sentimento soa fraco e insignificante. Por isso o coração deve brilhar na mensagem cristã. Em segundo lugar, a redenção, ela é aplicada ao coração. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: em plena convicção ou completa certeza. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que não se trata simplesmente de verbalizar algo que se apreendeu. Paulo, ele está dizendo que o seu discurso parte de um coração comprometido, que de fato esboça a emoção. Mas não é emocionalismo no sentido de que o homem conduz os efeitos emocionais, mas é algo que o Espírito Santo traz ao coração: convicção, certeza.
Os traços emotivos da mensagem incluem paixão, fervor, sentimento, que o orador transmite e os ouvintes experimentam. Porque é o Espírito Santo, através de um discurso revelado, faz com que os corações sejam transformados. Discurso e coração. Amados, nós não podemos causar a emoção, porque só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Tampouco nós não podemos ser indiferentes aos discursos que nós ouvimos. Quando verdades eternas estão sendo anunciadas, aquilo ali deve conduzir os nossos corações a uma convicção, a uma certeza, que, como disse Martinho Lutero, fazem nós derramar lágrimas, que são as águas da alma, as águas do coração. E o apóstolo Paulo, quando ele fala de convicção, ele não está simplesmente falando de uma certeza fundamentada em um discurso plausível. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que essa convicção, ela esboça paixão, amor, fervor, sentimento. Não são emoções causadas por homens, ou procuradas por alguém, a fim de que o seu coração seja mexido por aquilo que ele escuta no louvor ou na mensagem. Mas é algo que ele esboça, que é causado pelo Espírito Santo de Deus. E essa convicção, essa certeza, ela está tão firmada na luz de Cristo, que não há nada que nos tire dela. É por isso que em meio à adversidade, o cristão, ele pode sentir contentamento, porque ele tem convicção naquilo que ele acredita. Está arraigado no seu coração. Hendricks, ele diz que a convicção é um efeito imediato da presença e do poder do Espírito Santo nos corações dos embaixadores. A igreja, meus queridos, precisa de homens que têm um discurso que foi moldado pelas Escrituras Sagradas, uma redenção aplicada ao discurso. A igreja, ela também precisa de homens que tenham os seus corações comprometidos com o Evangelho de tal forma que quando eles choram diante da cruz de Cristo, não é porque eles procuraram, através de mecanismos humanos, esboçar sentimentalismo. Não é porque ele sofreu alguma coesão humana, mas foi o Espírito Santo falando ao seu coração a respeito de verdades eternas. Aí sim, ele consegue derramar lágrimas. E por mais que ele não venha derramar lágrimas, o seu coração está tão tomado por essas verdades, que ele sente algo. E entende que é o Senhor, por meio da sua palavra, falando ao seu coração. Diz coração, discurso, tudo isso, meus queridos, não é algo somente pensado nas Escrituras Sagradas. A linguagem, ela pode ser até diferente, mas os filósofos, no século IV, no século VI a.C., eles já pensavam em discurso, como eu falei a respeito de Aristóteles e os sofistas. Eles já pensavam a respeito de convicção que emana do coração. Eles já pensavam nisso. Para os filósofos, logos, patos, coração, sentimento, isso ocupava a sua mente, os seus corações. Só que nas Escrituras Sagradas, discurso e coração só podem estar em harmonia quando o Espírito Santo aplica a redenção a essas esferas. Porque senão, pode ser o filósofo mais sábio do século, ele vai ficar ainda tateando no escuro e em trevas. Porque o seu discurso, o seu coração não é redentivo, e nem passou por uma redenção. É por isso, meus queridos, que discurso e coração em harmonia revelam integridade. Que é a terceira coisa que eu gostaria de considerar com os amados. A redenção aplicada ao caráter. Olha o que é que Paulo diz. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O caráter percebido do orador. A redenção promovida pelo Espírito Santo, a verdadeira redenção, traz harmonia ao discurso, coração, caráter ou procedimento. Porque ações diz respeito a caráter. Atitudes diz respeito à personalidade do indivíduo.
E Paulo, ele diz para a igreja: vocês sabem qual foi o nosso procedimento. Vocês conhecem o nosso procedimento entre vocês, pois foi por amor de vós. Como eu falei agora há pouco, não somente Sócrates, mas Aristóteles, ele acreditava que o ethos, caráter, aqui na nossa tradução tem procedimento, mas pode ser também traduzido por caráter, Aristóteles, ele acreditava que o ethos, era o componente mais poderoso da persuasão. É por isso que no livro dele, Ética Nicômaco, quando ele vai falar a respeito do ethos, ele vai dizer que, olha, a melhor ferramenta de convencimento são os procedimentos, são as ações, são as atitudes. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Não somente o seu discurso, mas o seu coração e a sua mente, o seu caráter, o seu procedimento foi redimido, é por isso que há harmonia. E ele diz, vocês sabem, e Aristóteles, antes de Paulo, antes de Cristo, ele já pensava nessas coisas, sabe por quê? Porque o que adianta, meus queridos, nós termos um discurso bem fundamentado, como os sofistas tinham? O que adianta o nosso coração ferver diante de algumas verdades, se os nossos procedimentos, se as nossas ações desconsideram ou desconfiguram aquilo que nós professamos? É por isso que ele chegou à conclusão, no seu livro, de que o procedimento, o caráter, a ação, é a ferramenta, é o componente mais poderoso da persuasão. A igreja, ela está muitas das vezes em frangalhos, ela está definhando, porque há um discurso revelacional, até um coração pegando fogo, mas há um caráter duvidoso, há uma integridade que não se confirma nas Escrituras Sagradas. E Paulo, ele conhecia a igreja e disse para a igreja: vocês nos conhecem, vocês conhecem qual foi o nosso procedimento. Amados, nós devemos compreender que a redenção do Senhor Jesus Cristo, que foi aplicada ao nosso discurso, que é aplicada ao nosso coração, ou fora aplicado, também deve ser aplicada à nossa integridade, ao nosso caráter, ao nosso procedimento. Porque nós, como líderes, como oficiais da igreja, sabemos que nós somos falhos, somos pecaminosos, inclinados ao mal. E todos os dias nós militamos, todos os dias há uma guerra, há uma luta. E se nós não nos dobrarmos diante do Senhor para que o nosso procedimento confirme aquilo que nós professamos, em quem acreditamos e em quem nós pertencemos, nós podemos ter a melhor oratória, podemos nos empenhar nas melhores ferramentas de persuasão humana, nós podemos atrair uma multidão ao nosso redor, mas quando nós passarmos, aquela multidão também vai passar, porque é um grupo efêmero, que não tem convicções, porque não foi persuadido pelo Espírito Santo, mas foi convencido pelo homem a parte de uma ação sobrenatural. Por isso que eu e você, como oficiais, como ministros de Cristo, como presbíteros do Senhor, nós devemos perceber o nosso caráter como orador. Nós devemos compreender que o nosso coração, o nosso discurso, as nossas vidas devem ser redimidas. E se for redimida, deve ser agora santificada dia a dia, para que o Senhor seja glorificado e a sua igreja edificada. Para que nós venhamos chegar, como o apóstolo Paulo disse: eu sofro por causa dos eleitos, para que eles venham pleno conhecimento da salvação. Então que os nossos discursos, coração e caráter estejam em harmonia. Porque, meus amados, eu, pastor David, se eu tiver um bom discurso, se o meu coração até se comover diante dessas verdades, mas se o meu caráter for questionável, eu não vou conseguir persuadir ninguém. As pessoas na minha frente podem até dizer: que bela pregação, pastor. Mas por trás vão dizer: seria bom se ele vivesse aquilo que ele prega. Seria ótimo se ele experienciasse aquilo que ele exige de nós. Amados, os dias são turbulentos. Os dias são difíceis. E a igreja do Senhor cada vez mais precisa de ministros, de oficiais, de pessoas compromissadas com o Evangelho. É por isso que eu estou trazendo essa reflexão para mim e para você. Porque nós somos pecadores falhos.
E nós carecemos da ação contínua do Espírito Santo em nossos corações, para que o nosso discurso, coração e caráter estejam em perfeita harmonia. Porque o pecado desestruturou tudo. Mas Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador, que é Salvador e também Senhor de nossas vidas, exige de mim e você um coração, uma mente, uma vida redimida nos moldes da sua palavra, para que outros sejam agregados, não ao nosso recinto, mas ao aprisco do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sumo pastor de suas ovelhas. E eu quero concluir dizendo o seguinte: nosso discurso deve ter o mesmo conteúdo que havia na mensagem apostólica. Discurso que contraria os ditames do nosso Senhor não valem a pena ser ouvidos. Sejamos fiéis na transmissão do Evangelho, por mais que isso cause rejeição, desonra, perdas, prisão ou até evasão de membros, mas que sejamos fiéis às Escrituras Sagradas. Mas para que isso seja uma realidade, devemos nos encher do Espírito Santo a cada dia, porque palavras sem poder não surte efeito. E que o nosso coração seja tão envolvido com a glória do Senhor, que nossas palavras possam atrair vidas miseráveis para serem transformadas em vidas abundantes. Para isso ser possível, devemos ser completos como cristãos, porque integridade de respeito à completude, como eu falei a princípio. Coração, discurso, procedimento, caráter, prática caminham juntos. Somente em Cristo podemos usufruir de tamanha harmonia entre discurso, coração e prática, pois sem Ele, a desarmonia será tão visível como a justiça brasileira o é, ou como um ímpio se diz cristão. Que Deus seja glorificado em nossas vidas pela aplicação da sua palavra durante toda a nossa existência. Pois não só hoje, mas até o findar das nossas vidas, nós iremos carecer de sempre estar meditando sobre o nosso discurso, que tipo de discurso estamos transmitindo à igreja, ou a fidelidade da exposição das Escrituras. Até o final de nossas vidas, nós iremos estar nos debruçando sobre o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas em Cristo Jesus o nosso coração sempre será conduzido conforme a sua vontade, trazendo todas as bênçãos que decorrem da adoção, justificação e santificação. E que o nosso caráter, o nosso procedimento glorifique aquele que nos chamou para tamanha obra, o oficialato cristão. Que Deus em Cristo nos abençoe e convido você a se colocar de pé para orarmos mais uma vez, pedindo as misericórdias do Senhor